Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez você possa formar família, eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Repita comigo isso. Tu és, mais uma vez. Tu és o Deus que me vê. Por isso o poço que fica entre Cádiz e Berebe foi chamado Beer Laai Roi. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. E a palavra de Deus é uma palavra tão linda que ela nos ensina que mesmo os rejeitados, os abusados, os usados, os descartados, têm no colo do Pai a sua redenção. E a palavra redenção, no Antigo Testamento, é muito interessante de se pensar nessa palavra, porque ela tem um conceito riquíssimo. E toda a Bíblia, até o Cristo na cruz, ela caminha no desenvolvimento dessa máxima, que é a redenção. E a palavra redenção no hebraico é pidion, que significa resgate. Mas não é um resgate qualquer. É o resgate de algo que um dia foi seu e por alguma razão você perdeu. Por alguma situação, aquilo que foi seu foi perdido. Foi perdido porque alguém tirou de você ou foi perdido por causa do próprio descuido e se perdeu. Então, redenção tem a ver com tomar de volta, resgatar aquilo que fora perdido. E nós resgatamos de volta aquilo que é valioso. Quando você perde algo que não lhe tem importância, você não liga, não tem importância. Perdi algo que para mim não tem valor, não tem importância, então eu nem ligo. E muitas pessoas perdem coisas sem valor que elas nem dão conta que perderam. É verdade ou não é? Já aconteceu isso com você? De perder algo que você não dava nem importância, e passou um tempão, você foi lembrar daquilo, e aí você descobriu que havia perdido. Agora, quando você perde algo valioso, algo que lhe é caro, algo que lhe é importante, algo que você se apropriou e faz parte da sua história, da sua vida, você fica preocupado. Você quer receber de volta, quer pegar de volta o quanto antes. Redimir é tomar de volta algo valioso que foi perdido. E na Bíblia, o que há mais valioso do que não ser uma vida, uma alma,
uma pessoa. E nós conhecemos a história do pecado e sabemos que por causa do pecado o homem se perdeu. E por isso ele precisa de um resgate. Ele precisa ser redimido. Ele precisa de remissão para estar de volta na posição que um dia ele esteve na presença de Deus. Redenção tem a ver com readquirir propriedade. Tem a ver com o pagamento de uma dívida, que geralmente na Bíblia fala-se muito, principalmente no Antigo Testamento, de dívidas que as pessoas pagavam com a própria vida. Você sabia que na cultura oriental, quando você não tinha dinheiro para pagar uma dívida, o pagamento da sua dívida era o seu filho, sua esposa, um parente, a sua própria vida. Nenhuma dívida ficava sem ser paga. Ou ela era paga com dinheiro, ou ela era paga com os recursos, com os bens, com os animais, com propriedades. E, em último caso, se não houvesse dinheiro, se não houvesse propriedades e bens, ela era paga com a própria vida. E muitas pessoas que perderam filhos, por exemplo, ficavam aguardando, trabalhando e sonhando um dia de poder readquirir aquilo que lhes fora perdido. Porque aquilo que é perdido, para se tornar escravo de uma dívida, ele se torna uma pessoa sem direitos. Antes de pagar a dívida, ele tinha os seus direitos, inclusive de fazer a dívida. Podia ir e vir, mas no dia que ele se tornou o pagamento de uma dívida, ele se tornou escravo. E escravo na Bíblia, e em qualquer lado da história, se você estuda a história, escravo não tem direito, escravo é escravo. Escravo não tem vontade própria. Escravo não tem opinião, ainda que tenha, não tem direito de ter. Escravo é escravo. E escravo só serve para servir àquele que o comprou, aquele que é seu proprietário. E a duras penas, mesmo que não querendo e sofrendo, ele precisa servir ao seu Senhor. E quando o homem, o ser humano, pecou, ele se tornou escravo do pecado. O senhor do pecado é o próprio Satanás, o diabo, que se apropriou do homem, que, aliás, não foi vendido por Deus, ele próprio se vendeu por uma mordida numa fruta proibida. E, aliás, a Bíblia diz que o homem se vende facinho. Lembra-se dos filhos de Isaac e Rebeca, Jacó e Esaú? Qual foi a venda o preço que um vendeu-se para o outro? Você lembra ou não? $1 milhão? Uma Ferrari do último tipo? Um iPhone 11? Não, o que foi? Um prato de lentilhas. Ele se vendeu. E as pessoas ao longo da vida vão se vendendo. E quando você se vende, você se torna prisioneiro. Então o homem se vendeu ao pecado. E por causa disso deu legalidade ao diabo para se tornar o seu senhor. E aí, escravos aprisionados pelo pecado precisam ser resgatados. Conhecemos a história. Jesus veio. Jesus deu a sua própria vida, uma vida por outras vidas, ou por outra vida. E pelo sangue de Jesus, nós fomos resgatados do pecado, do inferno, da morte, da escravidão e de tudo aquilo que o inimigo tentou roubar das mãos do Senhor. Então, redenção é Deus tomando de volta o que é seu. E uma das coisas que Deus deseja ter de volta são os filhos perdidos. Uma coisa que Deus deseja ter de volta são as histórias perdidas. As pessoas que estão aprisionadas por uma situação ou outra, que sofreram e hoje estão escravas, estão servindo a algo que as oprime, que rouba o seu desejo de viver, a sua vontade, a sua alegria. Essas pessoas precisam de redenção. E não é difícil pensarmos nos nossos dias quantas pessoas vivem escravas de escolhas. Vivem escravas de senhores que eles colocaram sobre a sua vida e hoje são prisioneiras. São prisioneiras emocionais, afetivas, pessoas que estão aprisionadas financeiramente,
pessoas que estão aprisionadas a sentimentos e ressentimentos. E Deus quer tomar de volta os seus filhos, para que eles vivam como livres. Não foi à toa que quando Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, ele disse qual foi o propósito de Cristo para cada um de nós. Gálatas 5:1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, não venham novamente, não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Jesus te faz livre. E Deus não quer que ninguém que ficou livre nas mãos de Cristo se torne escravo nas mãos do diabo. Você está me entendendo? Você está comigo? Quantas pessoas hoje em dia vivem como escravas? Quantas vidas perdidas? Quantas histórias perdidas? Quantas histórias aparentemente irrecuperáveis? Quantos sentimentos extremamente terríveis que estão tomando conta da vida das pessoas, que estão caminhando aí, em doenças emocionais há décadas, e ficam escravas de medicamentos, de consultórios de especialistas, e eu não sou contra medicamentos, não sou contra os profissionais que cuidam das pessoas, acho que isso é importante, já passei por isso. Mas o desejo de Deus é que ninguém viva preso a não ser na graça. Que a única fonte de alegria seja o próprio Cristo, o próprio Senhor. Porque o ser humano foi criado para ser livre. Se você quiser e puder, diga para quem está do seu lado, você foi criado para ser livre. Nós fomos criados para ser livres, não para ser prisioneiro. E tem mais ainda, Jesus morreu na cruz, você não só foi criado para ser livre, mas Jesus morreu por você e por mim na cruz para nos fazer livres. O desejo do Pai é que os seus filhos vivam na liberdade do seu Espírito dentro deles. Por isso que quando o Espírito habita dentro de uma vida e há plenitude do Espírito dentro dessa vida, há liberdade. Amém? Porque aonde está o Espírito, está a liberdade. Se o Filho vos libertar, sereis livres. Quem vive na verdade do Filho, vive livre. Mas quantas pessoas estão presas, aprisionadas e que precisam, sim, serem redimidas. Precisam, sim, de um resgate da sua história, de um resgate das suas emoções, de um resgate da sua vida nas mãos do Cordeiro. Amém? Então vamos contar essa história. Você deve conhecer, mas eu quero contar de um jeito que você memorize e guarde bem essa história tão interessante, que é a história de Agar, a escrava egípcia de Sarai e de Abrão. Você deve se lembrar o que acontece em Gênesis capítulo 12. Se você tiver com a sua Bíblia, com o seu smartphone, você pode procurar aí. Lá em Gênesis capítulo 12, essa história começa o seu enredo de uma forma mais robusta. Quando o Senhor encontra com Abrão, e o Senhor então diz para Abrão que ele vai fazer algo extraordinário na sua vida. Abrão, nessa época, já era uma pessoa idosa, tinha 75 anos de idade, e o Senhor diz a Abrão que vai fazer dele uma grande nação, que Deus vai tirar ele daquele lugar e que vai tornar ele um grande povo. E aí diz o texto no versículo 2 de Gênesis 12, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Versículo 3, abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, olha só, você sabe de uma coisa? Você está aqui nessa promessa. Você acredita nisso ou não? Você sabia que eu estava ali? Eu estou nessa promessa aí, olha que lindo. Ó. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Presente. Eu sou abençoado por causa dessa promessa que Deus fez a Abrão lá atrás. Eu e você somos abençoados. Deus fez uma promessa para Abrão. Só que tem um problema. Abrão tem 75 anos de idade, já é idoso. Sua mulher também já é idosa
E ela, por causa da sua idade, não só por causa da sua idade, ela tinha uma enfermidade no seu corpo que a impedia de se tornar mãe. A Bíblia diz que Sarai era estéril. Mas essa promessa de Abrão não foi só para Abrão, foi para Sarai também, você concorda? Que para Deus fazer de Abrão um grande povo, a mulher tinha que estar envolvida. Sem a mulher, não tinha condições de ter filhos. Então Sarai também estava envolvida nessa promessa. Mas Sarai teve algumas dificuldades. E aí, olha só no capítulo 16, versículo 2, o texto que nós lemos. Ela diz o seguinte: disse a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, espera aí, lá no capítulo 12, Deus diz que vai fazer dele? Então tem alguma incoerência aí. Se Deus vai fazê-la mãe, como Deus a impede de se tornar mãe daquilo que Ele pretende fazê-la? Não faz sentido. Mas aí vem algo que a gente tem muita dificuldade de lidar, sabe o que é? O tempo. Aliás, no mês de outubro, nós vamos falar o mês todo sobre o tempo. Se prepare. Você que lida bem com o seu tempo, não tem falta de tempo, a sua agenda está nós vamos falar muitas coisas sobre o tempo. Até esse momento, do capítulo 12 até o capítulo 16, passaram-se aproximadamente 10 anos. Deus havia feito uma promessa e Sarai não engravida. E na cabeça dela, porque Deus não havia lhe dado a capacidade de engravidar nesses 10 anos, a promessa de Deus caducou. Você se lembra da mensagem que nós pregamos sobre eu acredito nas promessas? Sabe o que eu tenho aprendido? As promessas de Deus nunca ficam velhas. E as promessas de Deus nunca morrem. Ainda que você morra, as promessas permanecem vivas. Porque se Abrão não tivesse morrido, né? Ele estaria vivo aqui para ver que hoje eu sou fruto da promessa e você também. Mas ele morreu e a promessa permanece viva, porque eu e você somos abençoados em Deus. E aí essa mulher, ela está incomodada com isso. Porque, embora ela faça parte desse processo, ela tem dificuldade de lidar com o tempo que Deus queria trabalhar na sua vida. Então, como um mecanismo de querer dar uma ajudinha para Deus, que é o que geralmente muitos querem fazer, confiam em Deus, mas quando Deus não responde, você quer dar uma ajudinha para Deus, o que Sarai fez? Ela conseguiu para o seu marido, no capítulo 16, no versículo 3, ela conseguiu que o seu marido fosse lá para Canaã, e depois disso, Sarai, sua mulher, entregou para ele o que é uma serva egípcia, uma escrava egípcia. E ela possuía essa mulher com um propósito claro. Se você leu no boletim, havia 2 categorias de se tornar escrava. Uma era para ser aquela ama que ia cuidar dos filhos, que ia cuidar da casa, da governança, que ia colocar a mão na massa para o trabalho. E a outra era uma mulher que, além de fazer tudo isso, também se tornava uma escrava sexual. E essa escrava sexual, além dela ter que se submeter aos desejos do marido, da sua senhora, ela também ajudava a fortalecer a mão de obra da família, gerando filhos para se tornarem mais escravos que pudessem trabalhar para aquela família. Então, Sarai contrata ou compra ou traz Agar do Egito para que ela se torne uma escrava sexual. E está muito claro, se você olhar aqui no versículo 3, que nós já lemos, olha só o versículo 4. Põe o versículo 4 para acompanhar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Ou seja, o objetivo de Sarai ao trazer Agar para sua casa foi para que, aliás, Sarai trazer Agar para sua casa fosse que Agar pudesse engravidar. Agora, Agar chega na casa de Sarai e Abrão como? Ela chega sem direitos, como eu disse, como escrava, chega sem direitos, chega sem vontade própria, chega sem salário no final do mês. Ela não tem, inclusive, direito de falar com ninguém se não for pedido para que ela fale. Ela não pode expressar os seus desejos, porque ninguém quer saber se ela tem desejo ou não. Ela não pode
ter direito nem sobre o seu corpo. Se o seu Senhor disser para ela que não é hora de dormir, ela não vai dormir. Se o Senhor disser para ela, você tem que fazer isso agora, mesmo que esteja cansada, ela não tem direito nem de estar cansada, ela tem que fazer, porque ela é escrava. Olha que vida. Quem está escravo está preso àquele que a aprisiona. E aquele que a aprisiona faz dessa pessoa o que quiser. E isso acontece em qualquer área. Se você está escravo de um sentimento, de um ressentimento, de uma amargura, a amargura faz isso com você a qualquer hora. De manhã, à tarde, à noite, na cama, no banheiro, na cozinha, no carro, andando, a hora que quiser, te aperta, te oprime, porque você é escravo. Agar não é ninguém. Agar é uma prestadora de serviço. Mas um dia, a sua senhora viu em Agar que ela podia ser alguém. E quando Agar é vista por Sarai como alguém, então Agar tem uma importância ainda que mínima. Você, Agar, pensou Sarai, será o meu objeto de realização. Deus fez uma promessa para o meu marido, passaram-se 10 anos e isso tem que acontecer. Então, já que eu não engravido, você vai engravidar por mim. Então, Agar se torna o objeto da realização de frustrações de uma mulher, que estava, quem sabe, depois de 10 anos, até questionando os métodos de Deus na sua vida. Mas também Agar entra na história como objeto de satisfação do próprio Abrão. Porque pensa comigo, Deus fez uma promessa para ele em Gênesis 12, você está lembrado? E o texto, depois você pode ir lendo, Deus deixa claro que o filho da promessa seria o filho que ele teria com quem? Com Sarai, a sua mulher, não com nenhuma outra pessoa. Mas olha só a situação de Abrão. Mulher velha, me entenda, por favor. Me entenda. Esposa está velha. Entrou uma moça nova no pedaço. E aí, a mulher dele diz para ele assim, Abrão, trouxe aqui para você a minha escrava. Você não vai me trair. Está novinha. Pode, me respeite. Aliás, desculpa, irmãos, é com todo respeito. Você tem a minha legalidade de possuir essa mulher. Aí eu fico pensando, o Abrão pegou, meio que tímido, olhou para a velha, olhou para a novinha, não pensou 2 vezes. E ele foi consumido pelo seu desejo sexual, de uma satisfação com uma mulher. Porque se ele tivesse se lembrado da promessa, o que ele teria feito? Não vou cair nessa armadilha, porque Deus me disse, Sarai, que o filho da promessa vai vir de você. Mas ele cedeu também. Então podemos dizer que houve problemas com Sarai, mas também houve problemas com o próprio Abrão, que não resistiu à oferta que lhe foi feita. E aí, essa mulher, logo em seguida diz o texto no versículo 4, que ela engravidou, porque ela era jovem, ela tinha saúde, ela estava preparada para isso. Ela engravidou. E é aqui que as coisas começam a mudar. A escrava começa a achar que não é tão escrava assim. Porque agora a escrava não está grávida de outro escravo, da senzala, lá do lugar onde eles ficavam. A escrava está grávida do patrão, do chefe, do homem rico, do homem de poder. E aí agora ela diz assim, espera aí, não é qualquer filho, é filho do patrão. E aí a mulher do patrão continua estéril, não tem filhos. E aí ela começa a achar que ela pode ser útil nas mãos de Sarai e de Abrão e querer tirar um proveitinho disso. E aí a gente vê os problemas de Sarai, a gente vê os problemas de Abrão, você está comigo? Mas aí aqui também a gente começa a ver os problemas de Agar, que se você prestou atenção no texto, Sarai começa a se sentir o quê? Desprezada pela escrava.
porque agora a escrava está grávida. E eu fico imaginando, né? Fico imaginando o seguinte, acorda de manhã, Sarai acorda e fala assim, ô Agar, prepara meu banho. Aí Agar disse, não posso, hoje eu estou com enjoo. Mas peraí, você é minha escrava? Não, mas eu estou com o filho do seu marido aqui, você esqueceu? Aí passa uma tardezinha, ela diz assim, Agar, faz um pão para mim. Eu estou com sono. Por que você está com sono? Porque eu estou grávida do seu marido, esqueceu? Não é de qualquer um, estou grávida do seu marido. E aí quando Sarai vinha com alguma coisa, e a barriguinha foi crescendo, ela falava assim, você tem alguma dúvida? Dá uma olhadinha aqui, ó. Vou até murchar a barriga para você achar que eu estou parecendo, tá bom? E Sarai começa a ter que conviver com isso. Fruto de uma escolha, ela se tornou escrava da sua escrava, que agora fica usando da sua própria gravidez para oprimir a sua senhora. E o maridão fica lá, só olhando, só observando. Que também fraquejou. E aí Sarai não suporta. E aí vem o texto que a gente leu. Ela não suporta a ponto de ela dizer para o seu marido, eu não aguento mais essa mulher, manda essa mulher embora. E ele diz, faz com ela o que você quiser. Abrão nem se preocupou se ela estava grávida, se ela não estava, se o filho era dele, ele sabia que era dele, obviamente, mas ele disse, faça o que você quiser. E aí o que acontece? Sarai começa a maltratar tanto Agar, tanto, maltratá-la, oprimi-la, quem sabe usando a força da sua autoridade de senhora, que Agar não suporta. O que Agar faz? Ela acaba fugindo da sua senhora. E aí Deus começa a trabalhar. Agar vai ter 2 experiências no deserto, essa é a primeira. E aí ela vai embora. Ela vai embora e ela foge. Sabe o que é pior? Quando ela vai embora e foge, ninguém vai atrás dela. Nem o pai do seu filho vai atrás dela. Ninguém diz para ela, fique. Abrão não ficou lá na porteira da propriedade, vendo que a coisa estava quente, quando ele viu que ela estava indo embora, disse assim, ó, seguinte, eu tenho umas casinhas ali, ó, naquele condomínio, vai para lá, de vez em quando eu vou lá te visitar, vou te dar uma pensão, já que o seu filho é meu, e a minha mulher que te colocou nessa, fica ali, de vez em quando eu vou dar uma assessorada lá com você. Mas ninguém fez absolutamente nada. Uma mulher que foi usada, uma mulher que foi abusada, e uma mulher que foi rejeitada. E aí eu estava me lembrando de uma música, eu gosto muito de música country, e a música country americana. E tem uma música que, no final da década de 70, que se chama Will I Be Loved? E traduzindo seria quando eu fui amado, quando eu fui amada. E olha o que diz a letra dessa música. Essa poderia ser a trilha sonora da novela Agar. Ela está indo sozinha, grávida, sem ninguém, e estaria tocando essa música. Olha em português que essa música disse. Fui enganado, quando maltratado, fui amado. Fui empurrado para baixo, fui empurrado, fui amado. Fui feito azul, fui enganado, fui amado. Oh, eu fui amado. Não, fui enganado, fui maltratado. E quem sabe Agar foi pensando em tudo isso. Puxa, eu fui querer ajudar, eu entrei em toda essa situação e agora estou aqui abandonada. E aí Deus convida ela para a primeira experiência. Por que eu acredito na redenção? Eu acredito na redenção, porque mesmo estando sozinho, abandonado, rejeitado, abusado, enganado, e sendo convidado ao isolamento de dor, Deus sempre vem ao encontro. Deus sempre vem ao encontro. Porque o propósito de Deus é trazer de volta aquele que se perde. E quando Agar vai para o deserto, o anjo do Senhor aparece
capítulo 16, versículo 7, o anjo do Senhor a encontrou. E ali, cheia de sentimentos e ressentimentos, o anjo começa a falar com ela. Agora, pensa comigo. Quem era a última pessoa da terra que Agar queria ver depois que ela foi expulsa da família lá? Quem vocês acham que era? A Sarai, não é? Porque o Sarai atormentou tanto ela que ela precisou fugir. Mas olha como Deus age na nossa vida. Veja só o versículo de número 7. Ela está fugindo, está no deserto, quem sabe está pensando essa coisa, será que fui amada, fui enganada, fui maltratada? E aí olha o que diz, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe, Agar, olha o que o anjo vai lembrar o que ela é, serva de Sarai. Porque, embora Agar estivesse fugitiva, ela não deixou de ser escrava, ela não estava livre, ainda ela era serva. Ela ainda tinha o filho do marido da sua senhora. Ela era escrava, e o anjo faz questão de dizer para ela, você não se esqueça, você é escrava, e você é serva de Sarai. De onde você vem, e para onde você vai? E aí ela diz, você sabe, eu estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Aí, ao invés do anjo falar assim para ela, então é o seguinte, vai aqui em diante, lá virando à esquerda ou à direita, você fica a seu critério, vai ter uma casinha que nós vamos cuidar de você e do seu filho. O que o anjo manda ela fazer? Versículo 9. Volta. Mas não volta para a terra. Não volta para a sua posição de escrava, volta para a sua senhora, volta para aquele que a tem escravizado. Volta e entenda que você é escrava. Eu tenho aprendido algumas coisas difíceis sobre redenção. E nesse primeiro deserto de Agar, eu entendo que Deus, antes de mudar algumas coisas por fora, Ele precisava trabalhar algumas coisas por dentro. E Deus nunca vai te fazer uma pessoa nova sem você entender quem você é hoje. Se você não tiver conta de lidar com quem você é hoje, com os seus problemas de hoje, Deus não vai colocar uma régua por cima disso, vai jogar um tapete por cima disso, vai jogar isso para debaixo do tapete e vai dizer assim, vamos construir uma nova história. Não. Deus precisa fazer você e eu entendemos quem nós somos hoje. Com as nossas dores, com as nossas marcas, com as nossas dificuldades, com as nossas crises. E Deus quer nos tratar nisso, para que a gente possa experimentar a sua redenção. E aí, quando ela volta, cansada, estressada, exausta, ela tem essa oportunidade de se humilhar novamente. Como é difícil isso, né, gente? É complicado demais isso na nossa vida. Porque quem está preso quer ficar livre, não quer voltar a ser preso de novo. Mas a questão é, será que um dia Agar, até esse momento, se tornou livre? Mesmo saindo da casa de Abrão, ela não foi livre em nenhum momento. Ela estava presa, suas memórias estavam presas, suas lembranças estavam presas, suas emoções estavam presas, o seu coração estava preso. E ela precisava entender tudo isso. E o melhor lugar dela se tornar livre era voltando para o lugar onde ela foi prisioneira. Porque se ela sai prisioneira, pensando que é prisioneira, dali ela vai continuar prisioneira para o resto da vida. Então Deus precisava libertar ela dentro para ela sair livre de lá. E é isso que Deus faz conosco muitas vezes nas nossas crises, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Deus quer te libertar das suas emoções, das suas dores, dos seus machucados, dos meus machucados, no problema, na dificuldade, no lugar do sofrimento. E isso é muito difícil, porque quem está sofrendo quer ir embora, a gente quer botar um fim em muitas coisas, mas às vezes a gente muda de lugar, mas não muda o coração. Um dia uma pessoa disse assim para mim, pastor, eu estou tão ressentida com aquela pessoa que eu não quero mais olhar para a cara dela. Né? Eu disse assim, tudo bem, o que você vai fazer? Né? Tudo bem assim, né? Fui tentando corda. Eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de cidade mesmo e tal, não sei o quê. Eu falei, tudo bem. Só que eu quero te dizer uma coisa.
essa pessoa vai junto com você na sua bagagem, vai junto com você na sua mudança. Não, eu vou fazer que nem Jesus ensinou, eu vou bater como é que fala? Vou bater a poeira do meu pé e, entreguei para Deus, eu vou livre. Falei, não vai, você vai preso. Quando você se lembrar de qualquer coisa que remeta à ofensa dessa pessoa, quando você ouvir o nome dessa pessoa, quando você conviver com alguém que é do seu próprio círculo de relacionamento, falando dessa pessoa, toda essa prisão vai vir no seu coração. Então, a melhor coisa que você tem que fazer antes de mudar de lugar, você precisa se libertar agora, aqui no lugar. Então, precisa se restaurar, precisa pedir perdão, precisa liberar o perdão para sair restaurado. Senão, vai embora como? Escravo. Conhece gente assim ou não? Gente que muda de igreja, gente que muda de cidade, gente que quer mudar de família, gente que quer mudar de emprego, gente que quer mudar de escola, gente que quer mudar de profissão, gente que quer mudar de ciclos de relacionamento, mas mesmo fazendo todas essas mudanças, fugindo para o primeiro deserto, elas estão escravas. Por isso é preciso voltar, para poder se libertar. E Deus sabia de tudo isso. Deus sabia de tudo isso. E Agar, então, talvez entende que agora é o momento dela ter uma grande experiência com Deus. Até então, Deus só havia falado com homens. Agar é a primeira mulher em que Deus faz uma promessa no nível que fez para ela. Na época de Agar, se formava gerações de famílias a partir dos homens. E esses homens deram um nome a uma era na Bíblia chamada Era Patriarcal. Você está comigo? Mas no meio da Era Patriarcal, Deus escolhe uma matriarca. E a matriarca na Era Patriarcal é Agar. E Agar não é uma rica, Agar é uma escrava. E Deus quer fazer também de uma escrava uma mulher que, por intermédio do seu filho, muitos povos viriam. A Bíblia está aí, depois você pode ler o texto. Então, essa mulher pode ter uma experiência com Deus e ela devia aproveitar isso. Não adiantava ficar indignada, aprisionada nas suas dores, mas ela precisava entender que Deus estava lhe dando uma oportunidade de se libertar de tudo aquilo que lhe fazia escrava, por causa que ela entendeu que esse Deus havia. Tu és o Deus que me vê. E quando Agar está dizendo isso, ela não está dizendo Deus que me vê como eu vejo vocês, como vocês me veem. Quando ela diz, tu és o Deus que me vê, ela diz, tu és o Deus que conhece as minhas dores, as minhas marcas, as minhas feridas, as palavras que não foram ditas, as lágrimas que ainda não foram derramadas, os medos mais escondidos da minha alma, tu és o Deus que me vê. E esse Deus que te vê, Ele te vê na mesma dimensão que Ele viu Agar no deserto. Conhece as suas dores mais profundas, suas lágrimas não derramadas, conhece o seu sentimento que você não teve coragem de partilhar com ninguém, mas esse Deus que te vê aí. E Deus te vendo aí sabe que algumas dessas coisas podem estar te fazendo escravo e escrava. E esse Deus que te vê nessas regiões que ninguém te vê, é o Deus que quer te curar ali. Você pode dizer amém? Agora, quando Agar volta para a casa de Abrão, ela não volta como ela saiu. Olha o versículo 10 de Gênesis 16. Quando ela saiu de lá, ela só saiu sem nada. Saiu sem um tchau, saiu sem um até breve, saiu até com uma palavra, não volte nunca mais. Ela saiu sem nada, sem lenço, sem documento. Mas quando ela volta com alguma coisa. Olha o que o texto diz. Disse mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Quando ela volta riquíssima. Sabe por quê? Porque ela volta com uma grande promessa. Ela sai sem um adeus e um até logo, mas ela volta com uma grande, maravilhosa, sublime promessa. Você não vai ficar sozinha. Você vai ter gente que vai se preocupar com você. Você vai ter gente que vai se lembrar de você, porque os seus descendentes ninguém poderá contar. Ainda que não te abraçaram,
ainda que não reconheceram quem você foi, você terá uma descendência tão grande que você nunca mais ficará sozinha. Não é lindo isso? Ela volta com a promessa. Ela volta com a promessa de que aquele trecho que ela partiu sozinha com um filho na barriga, nunca mais iria se repetir. E aí o versículo 11 diz, o Senhor viu, você está grávida, terá um filho, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Sabe por que eu acredito na redenção? Porque Deus nos ouve nos nossos sofrimentos mais profundos da alma. Para Deus não existem histórias perdidas, Ele nos vê como ninguém nos vê. Ele viu. E aí o versículo 12, olha o que o versículo 12 vai dizer. Deixa eu ler ali. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, ele viverá com hostilidade contra todos os seus irmãos. Versículo 13. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Aí ela volta. Com quem que ela vai falar? Com Abrão. E Deus já tinha dito para ela, através do anjo, que o filho chamaria Ismael. Sabe o que ela volta agora? Com essa experiência, ela volta para ser ouvida. Quando Ismael nasce, qual é o nome que Abrão dá para o menino? Ismael. Quem falou que o menino ia chamar Ismael? Sarai. Aliás, Agar. Quem falou para Agar que o menino se chamaria Ismael? O anjo. Abrão estava no deserto com ela? Sarai estava com ela? Não. Mas ela relatou isso e eles acreditaram na sua história. A mulher sem credibilidade volta com promessa e começa a ser resgatada na sua credibilidade. Porque quando Deus começa um processo na nossa vida, queridos, Ele restaura tudo. A redenção é para restaurar tudo. A redenção é para restaurar o sofrimento, é para restaurar o isolamento, é para restaurar a reputação, é para restaurar tudo. E nós precisamos acreditar nisso. Aí vamos lá para o capítulo 21. Você está comigo? Nós já estamos terminando. Capítulo 21. Ismael nasce. Nesse período também Sarai engravida, dá à luz a Isaac. E aí, quem se tornam os amiguinhos de infância? O filho da escrava com o filho da senhora. Eles são meio irmãos e eles começam a se tornar amigos e começam a brincar. Aí olha o capítulo 21, versículo 9, que interessante o que acontece. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abrão, estava rindo de Isaac. Essa tradução não é muito boa. E a melhor tradução, pode voltar lá, não é que ele estava rindo de Isaac, ele estava rindo com Isaac. Eles estavam brincando. E Sarai, então, começou a perceber que o filho dela começou a pegar afeto, gosto pelo filho da escrava. E quando ela percebe que o seu filho, o filho da promessa, começa a conviver com o filho do seu erro, da sua incredulidade, das suas frustrações, dos seus medos, que é exatamente isso que Ismael significou para Sarai, ela vai dizer no versículo 10. Aí o que acontece? Ela disse a Abrão, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro como meu filho. Ele não pode ter os mesmos direitos que o meu filho tem. Ainda que ele seja seu filho, e um dia eu achei que ele poderia ser o seu herdeiro. Ele não vai ter, porque o meu agora é que manda. E aí o que acontece de novo com Agar? Ela é jogada de novo para onde? Para o deserto. Só que agora ela volta para o deserto, não mais sozinha. Ela volta com o filho da promessa. E aí ela se põe a vagar no deserto, no capítulo 21. Abrão ainda foi generoso dessa vez, também não volta sem a marmitex. Ela levou um pão e uma botija de água. E ela vai com o menino e começa a vagar pelo deserto. Só que agora esse deserto é de fato o lugar da sua libertação. Ela não está mais presa
aos sentimentos e ressentimentos de Sarai. Ela sai com alegria, porque agora ela tem o seu amigo, seu filho, seu companheiro. Ela tem a promessa viva, cumprida na sua vida, de um Deus de milagres. Só que lá no deserto, toma um golinho de água aqui, dá um golinho de água para o menino ali, come um pedacinho de pão aqui, come outro pedacinho de pão ali. O que ela percebeu? A água começou a acabar, o pão começou a faltar, e chegou um momento que ela descobriu que a água acabou, o pão acabou. Versículo 15. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto. Versículo 16. E foi sentar-se perto dali, à distância do tiro de uma flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer sentado ali, perto, começou a chorar. Quem sabe Ismael já estava fraco, um pouco desnutrido, ela fraca, não sabemos quanto tempo eles estavam ali, a Bíblia não diz, mas havia acabado a água e acabado o pão, o mantimento havia acabado, o deserto causticante. Ela vendo a fragilidade do seu filho, ela diz assim, eu vou chorar porque eu não quero ver meu filho morrer, eu não quero ver meu filho sofrer. Se ele tiver que ser levado por Deus, eu não vou ver, deixa que Deus leve e eu vou ficar aqui. E ali no seu cantinho, chorando no seu deserto, chorando, o anjo do Senhor aparece e a chama, versículo 17. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus desceu, chamou Agar e lhe disse, o que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá aonde você deixou. Versículo 18. Levante o menino, tome pela mão, porque dele farei um grande povo. Deus está lembrando isso para ela. O que o anjo está dizendo? Minha filha, a vida não acabou. O pão acabou, a água acabou, mas a vida não acabou. A minha promessa permanece viva na sua fraqueza. A minha promessa permanece viva na sua escassez. A minha promessa permanece viva no seu desânimo, no seu desgaste, permanece viva na sua falta de força. A minha promessa permanece viva, porque eu quero que você pegue esse menino pela mão e eu vou fazer dele um grande povo. Olha só o versículo 19. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Porque quando Deus tem uma história para restaurar, Ele faz a história ser completa. No deserto Ele pode cavar um poço, no deserto Ele pode abrir uma fonte, no deserto da escassez Ele pode providenciar o recurso que está faltando, porque na redenção não existem histórias perdidas, porque a redenção está ligada às promessas, e as promessas de Deus se cumprem. Você pode dizer amém para isso? Então lá no deserto, Deus abriu o poço, Deus abriu o poço, Deus abriu a fonte, e Deus estava com o menino, versículo 20. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e se tornou um flecheiro. Além de tudo, teve uma profissão, e uma boa profissão, para a sua época. Então, aquele filho de escrava, de uma mulher que não tinha direitos, ele não só vai se tornar pai de uma grande multidão, como ele foi instrumento da graça de Deus, do milagre de Deus, da fartura de Deus, um homem que tem uma profissão. Ela não teve um filho qualquer, ela conseguiu formar um homem bem formado. Porque a história da redenção é uma história completa. Deus não deixa nada pela metade. E a gente tem que estar preparado para lidar com os métodos de Deus. Estava lendo uma frase do presidente Roosevelt, um dos presidentes dos Estados Unidos, se não me engano foi o 38º presidente dos Estados Unidos, aquele que tinha poliomielite. E Roosevelt, quando alguém estava falando das suas limitações, das suas dificuldades, ele disse o seguinte: muitas vezes eu me sinto pendurado em uma corda. E pendurado à corda, eu percebo que as minhas mãos começam a escorregar. E aí eu percebo que o final da corda começa a chegar, e aí eu preciso segurar, mas as forças estão acabando. Mas eu descobri uma coisa sensacional, disse Roosevelt. Com um pouco de força que me resta, vou tentar pegar a parte de baixo da corda, vou dar um nó, e fazer do nó a minha salvação. Você entendeu?
O nó vai se tornar a sua sustentação. O nó vai se tornar o lugar onde ele vai conseguir permanecer por mais tempo na corda. E às vezes a gente precisa entender que no meio da corda, ou no fim da corda, Deus está nos dando a oportunidade de construirmos nós, para que a gente não caia. E o segundo deserto de Agar e de Ismael agora foi o deserto desse nó. E Deus dizendo para ela: minha filha, quem tem a última resposta sou eu. No lugar da escassez eu posso fazer o lugar da fartura. No lugar de necessidades eu posso ser a pessoa que sacia as suas necessidades. No lugar do medo eu posso derrotar os seus adversários e os seus inimigos. No lugar dos sonhos frustrados eu posso restaurar os sonhos frustrados para te dar esperança para viver um novo começo. No lugar do azar, se assim algumas pessoas imaginam, eu posso mudar a tua sorte e o teu humor. E no lugar do desespero, eu posso promover a esperança. Porque a redenção revela isso. Histórias aparentemente perdidas que podem ser totalmente transformadas pela ação de Deus. Você crê nisso ou não? Amém? Você entendeu a história de Agar? Mas talvez você não esteja satisfeito. Lembre-se de algumas histórias do Novo Testamento, agora com o próprio Cristo. Quem lembra do Zaqueu? Quem era Zaqueu? Zaqueu era um odiado pela sociedade, porque ele era ladrão. Ele extorquia as pessoas com impostos abusivos. As pessoas não gostavam dele, não queriam estar com ele. Imagino eu que Zaqueu só tinha pessoas à sua volta porque tinham interesse no seu dinheiro, mas não gostavam dele. E imagino que Zaqueu sabia disso, que muita gente estava com ele por interesse. E os amigos estavam com ele porque ele tinha dinheiro. Não importava o que ele fazia, ele podia pagar boas comidas, boas festas, bons passeios. Mas Zaqueu, quem sabe, um dia se cansou disso e ouviu falar de um Jesus. E quando ele ouviu falar que esse Jesus mudava histórias, ele talvez tenha pensado: eu quero que a minha história seja mudada. Eu gostaria, se eu vivesse na época de Zaqueu, de fazer uma pergunta para Zaqueu: por que você subiu na árvore? Para mim não foi só para ver Jesus. Também não foi só porque ele era de baixa estatura. Ele subiu na árvore porque ele queria algo diferente na vida dele. E eu acredito que a conversa, essa prosa seria longa. E lá em Lucas capítulo 19, quando Jesus vai, se senta com Zaqueu na sua casa, vai até a casa dele, e Zaqueu se arrepende, Jesus diz que há salvação na casa dele, as pessoas repreendem, olha o que Jesus vai dizer, isso tem a ver com redenção. Lucas 19, versículo 10. Olha o que diz essa palavra. Lucas 19, versículo 10. Pode ler comigo? Pois... porque o que está perdido pode ser resgatado pela redenção. Quem lembra da samaritana? Uma mulher infeliz, uma mulher que já tinha passado por 5 homens e não tinha se encontrado emocionalmente, afetivamente, uma mulher que não tinha conseguido ter uma família estruturada. Quem não se lembra dessa samaritana que um dia tem um encontro providencial com Jesus no Evangelho de João, capítulo 4, e Jesus começa a conversar com ela, e chega um momento que Jesus percebe que ela não estava com sede de água, porque é o Deus que me vê. Você está entendendo? Quando Jesus disse para Zaqueu, desce depressa, era o Deus que via o que ninguém via. Quando Jesus disse para a samaritana, dá-me um pouco de água, ele não queria só água, ele queria algo mais. E aí, no versículo 14 de João 4, Jesus diz para ela, você precisa de uma outra água, porque quem beber dessa água que está aqui, vai ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E aí Jesus entra na história dessa mulher e ele descobre
pela boca dela que ela era infeliz, que ela tinha 5 homens que ela não considerava dela, que ela não tinha ainda vivido uma experiência genuína com uma família. E aí ela é restaurada, de tal forma que podia ser tão mal falada, que o seu testemunho é restaurado. No versículo 39, depois do encontro com Jesus, no versículo 39 de João 4, essa mulher fala tanto que Jesus fez na vida dela, que as pessoas começaram a acreditar na sua reputação, a acreditar no que ela havia dito, e por causa do testemunho dessa mulher, muitos, diz o texto, muitos samaritanos creram nele. Redenção. Para encerrar, conhece a história do Jaxeramal? Conhece essa história na Bíblia ou não? De quem que é essa história? Jaxeramal. A coisa ficou terrível. Ele morreu. Não só morreu, faz 4 dias que morreu. Não só morreu e faz 4 dias, já está num processo de deteriorização o seu corpo. Não há vida, há morte, há odor, há algo que é repugnante. E o Cristo entra numa história dessa, com 2 irmãs tristes, que jogam inclusive a culpa nele, que dizendo assim, se o senhor tivesse vindo antes, se o senhor tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. Mas no encontro com a redenção, quando Jesus se encontra com essas mulheres e ele vai até o túmulo de Lázaro, João 11:39, sabe o que Jesus diz? Tira a pedra. Aí o que Marta vai dizer? Já cheira, mas Jesus não quer saber se cheira mal, se cheira bem, se está podre, se não está, se tem osso ou não tem osso. O que Jesus quer fazer é mostrar que na redenção não existem histórias perdidas. E Jesus diz, Lázaro, vem para fora. É muito interessante você pensar no versículo 44. Não diz que Lázaro saiu para fora. O versículo 44 diz que o morto saiu. Foi o primeiro Walking Dead da história. Nossa, essa foi terrível, hein? O morto saiu. E diz, ele saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa e linho, o rosto envolto em pano. E Jesus, tire a faixa, esse homem está liberto, ele está livre, a redenção alcançou, não existem histórias impossíveis, eu posso fazer novo todas as coisas. Ah, não aguento, tem que contar mais uma. Quem lembra de Saulo? O perseguidor dos cristãos. Um dia Saulo acordou com aquele sentimento, hoje eu vou matar um monte. Vou para Damasco e vou matar um monte. E no meio do caminho, pensando em destruir os cristãos, que para ele respiravam conspiração, isso está lá em Atos capítulo 9. O que acontece? Versículo 3. O matador de cristãos. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Opa! Versículo 4. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou a redenção. Eu sou aquele que vai mudar a tua história. Porque a tua história não está perdida, ela vai ter muita coisa para acontecer ainda. Eu sou o Cristo a quem você persegue. E a partir de hoje você vai ser perseguido por causa de mim. Não preciso falar mais nada. Por isso eu acredito na redenção. Eu acredito na redenção porque, apesar das dificuldades, das lutas e das crises, esse Senhor pode intervir numa história de uma escrava rejeitada, oprimida, desamparada e fazer dela o que Ele fez com Agar. Ele pode fazer o poço no deserto. Ele pode restaurar as emoções e as feridas mais profundas de uma alma. Ele pode restaurar todas as coisas, porque Ele é o Deus que vê. Você crê nisso?
Há um Deus que ouve a sua oração. Há um Deus que conhece as suas lágrimas. Há um Deus que se inclina para você. Há um Deus que supre as suas necessidades. Há um Deus que te enche de coragem. Há um Deus que aponta um novo caminho. E há um Deus que diz: sempre eu posso fazer algo novo na sua vida. Acredite na redenção. Enquanto eles se preparam, eu já contei aqui que eu vou contando a minha historinha como as Casas Bahia, né? Antigamente em suaves prestações. Quando eu tinha 5 anos de idade, 4 para 5 anos de idade, meus pais decidiram se separar. A crise já era intensa, desde o meu nascimento, toda a dificuldade, então eles decidiram se separar. Quando eles decidiram se separar, o meu pai, idoso, já com quase 70 anos, ele ficou com medo de ficar sozinho. Então, ele criou um sistema para que ele pudesse não ficar sozinho. Minha mãe tinha uma condição financeira melhor que a dele, tinha um trabalho melhor do que ele, e ele aposentado por invalidez. Então, a alternativa que ele criou na ocasião foi dizer para minha irmã Rosa, para o José Newton e para o Ricardo, de que nós precisávamos ir morar com ele, porque a nossa mãe não nos queria mais. E mais, a nossa vida estaria em risco se a gente ficasse com aquela mulher. E aí uma criança que conviveu com o lar, com uma família, com uma série de coisas, saiu da zona oeste de São Paulo, Pirituba, e foi morar num cortiço na zona sul, no Campo Belo. Sabe o que é cortiço? Em alguns lugares lá era assim, era uma casa grande, e cada cômodo morava uma família. E nós fomos morar no banheiro do cortiço. Banheiro grande, tinha aquelas banheironas antigas, meu pai pôs uma madeirite, é madeirite que fala? Madeirite. Estávamos em 4, dormia 2 de um lado e 2 do outro. Só tinha uma cama. A nossa pia era a pia do banheiro. E as coisas que a gente fazia era coletiva, tinha um banheiro e etc. E eu cresci acreditando nessa história de uma rejeição. Difícil de lidar. Aparentemente sem solução. Os primeiros filhos do casamento do meu pai nos rejeitaram também porque não entenderam o casamento do meu pai com a minha mãe. E eu, dos meus irmãos do primeiro casamento, eu nunca ganhei nenhuma bala, um lenço, um parabéns, uma pergunta: você está bem? Você precisa de alguma coisa? Mas aí Deus é tão bom, que é o Deus que nos vê. E ao longo da minha história, sabe o que Deus foi fazendo no meu deserto? Ele foi cavando fontes. Sabe o que não faltou? Fontes. Sabe o que não faltou? Fontes. Sabe o que não faltou? Poços. E aí depois já de casado, uma relação mais íntima com a minha mãe conversava muito com a Amabile antes de falecer. Ela contou a história verdadeira para ela. É verdade ou não é? E aí a gente foi entender e averiguar que toda aquela história era fruto de uma grande mentira. Que aquilo não havia existido. Aquilo foi só um argumento para sustentar os medos e a insegurança de um homem idoso que estava numa vida decadente. Mas como eu sou grato a Deus pelo banheiro do cortiço, porque foi ali que Deus cavou meu primeiro poço. E hoje, com 45 anos de idade, eu posso te dizer que eu devo ter aí uma represa enorme, de muita água, pronta para explodir ainda mais da graça. Porque para Deus não existem histórias irrecuperadas. Minha mãe morreu com Jesus, meu pai morreu perdoado com Jesus, meus irmãos estão com Jesus, a nossa família hoje é uma família que tem poços que jorram água no deserto. Então eu não sei qual que é a sua história, mas uma coisa eu posso te dizer: acredite na redenção. Todo-Poderoso Deus, nós oramos porque Tu és o Deus que nos vê. Assim como o Senhor viu e ouviu o choro da criança, o choro de Agar, Tu
Tu és o Deus que vê a dor e a angústia de cada família, de cada história, de cada passado, de cada presente, de cada futuro. Tu és o Deus da redenção, Deus da graça. O Senhor está dizendo a cada um aqui hoje: eu vejo a sua história, eu vejo você. E mais, Deus vê, e é isso, Pai, que nós entendemos. E o Senhor vê mais, vê o que nós podemos ser em Cristo. O Senhor vê o poder da ressurreição em nós, como viu em Lázaro. O Senhor vê o poder de redenção plena, como o Senhor viu em Zaqueu e Paulo. Oh, Pai, o Senhor vê. Por isso nós dizemos: toca teu povo com teu Espírito, toca com redenção o teu Espírito. Pai, e ainda oramos, sentimos de orar, Pai, pelas famílias aqui representadas. Traga a redenção nas famílias. Pais e mães que não foram ainda redimidos, redime. Traga redenção a filhos, a filhas, a netos, netas, parentes. Traga a redenção, Senhor, a amigos, a vizinhos. Pai, dá o teu abraço redentor, em nome de Jesus Cristo oramos. E para a glória do Todo-Poderoso, Senhor, é que estamos orando para que aconteça coisas surpreendentemente novas em cada vida. Nós acreditamos na redenção. Jesus Cristo, Pai, foi feito para nós nossa redenção, sabedoria, justiça e redenção. Ó Senhor, é na redenção que o Senhor dá-nos uma nova história, e dá-nos um novo futuro, e dá novas fontes, e dá-nos um novo caminhar. E agora também dizemos: Senhor, cura teu povo, cura as pessoas, cura os lares, cura as famílias. Em nome de Jesus, oramos, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Quem crê recebe, diga: eu recebo, em nome de Jesus.